E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanhes e hoje eu estou ao lado do Cadu. E aí? E do Gabriel. Eu acho que eu falei que só Cadu. Faz. Eles não podem me ver. É verdade, a gente vai discutir um pouco sobre essa felicidade. Este momento, aquela pequena parcela do coração que fica um tanto alegre, né? Quando... Aquilo assim, quase assim, no subconsciente, É. no sub. Lá no Lá fundo. assim, quase achando petróleo. A gente vai falar hoje sobre Elon Musk, um pouco sobre Elon Musk, um pouco sobre essa felicidade com a SpaceX e com as Falcons. As Falcons? Exatamente. As Falcons, perfeito. A Heavy Nine, né? Exatamente, não foi mais de um, afinal. Infelizmente não foram as 3, mas já é um grande começo. Nossa, tá já é depois, um grande cara. progresso, cara. É, realmente, a Neil Falcon Armstrong Heavy ficaria orgulhoso. Neil Armstrong está Não, acho que batendo ele palma no choraria céu. vendo a Falcon 9 pousar na Lua. Nossa, cara, com Cara, certeza. eu ia comentar com vocês na sala que uma das coisas que eles poderiam utilizar, o Elon Musk poderia utilizar, era pegar essa tecnologia que ele tem, um pouco dessa tecnologia e jogar bora mostrar que realmente o homem vai pra Lua. Aí bota um homem na Lua rapidinho e volta. Pronto, coisa boa. Primeiro, vamos provar colocar as essa- diretrizes deste podcast. Primeira Realmente. diretriz, eu vou contar a história do Elon Musk. Segundo, eu vou falar um pouquinho sobre a Tesla e a SolarCity. Ah, Tesla te ajuda, nem vem. Cara, Pois é, Tesla é uma coisa muito linda, cara. Nos anos 2000, ocorreu uma série de um boom econômico no Vale do Silício, que era chamado de empresas.com. A internet estava nascendo e essas empresas estavam começando a mandar serviços e ganhando muito dinheiro com elas. O Musk, sul-africano, tinha ido para os Estados Unidos e ele estava no Vale do Silício trabalhando em um arquivo, em um projeto de pagamento pela internet, chamado PayPal. Ocorre que o projeto que ele fez com outras pessoas produzindo deu muito certo. O dinheiro proveniente desse projeto, do PayPal, que vocês devem conhecer, ele foi investido no sonho do Elon Musk. Qual era o sonho do Elon Musk? O Elon Musk sabia que a Terra ela tinha um limite, que tudo poderia se acabar se um meteoro chegasse aqui. Ocorre que música é essa, rapaz? Vamos continuar a discussão. Top. Pra galera que ainda não lembra do PayPal, o PayPal na verdade na verdade não, é simplesmente uma ferramenta de pagamento que vocês usam quando vocês vão comprar um action figure. É um Um livro. É o PagSeguro, PagSeguro, só que internacional. Tipo, Só você que usa americano, literalmente só que para original, tudo. entende? Só que funciona. Caralho. Mano, não me fala. Pesado. Cara, Pesado. mano. Cara, tem uma história. Mano, tem uma história do PagSeguro. Vamos deixar pra depois. Vamos deixar Continuando pra depois do com o Elon Musk. Pois é, né? O Elon Musk, ele queria levar uma semente para o espaço. Não, melhor, ele queria levar... Tinha Marte como objetivo. Só que ele Só precisava... Marte, só isso. Ele precisava obter foguetes para isso. Ele precisava ter a tecnologia. Como a União Soviética tinha acabado há uns 10 anos atrás, ele foi até a Rússia ver se ele conseguia comprar os foguetes dos próprios russos. Ocorre que os russos já tinham uma rivalidade com os americanos, não é muito com a cara deles, e os russos começaram a discordar do preço que o Elon Musk queria dar. Eles queriam dar um preço muito caro porque os foguetes realmente eram. O Elon Musk ficou puto com aquela situação e simplesmente foi embora da Rússia e disse: tu quer dizer que vocês não querem vender os foguetes? Aí seus filhos da mãe, eu vou fazer meus próprios foguetes. Então ele investiu o dinheiro do PayPal em 4 foguetes. Só 4, cara. Só 4. Os amigos deles acharam ele louco, seu maluco, você vai gastar todo o seu dinheiro com foguete. Você sabe como essa coisa é difícil, pode dar errado e tal. O problema não, a grande felicidade desse momento é que ele é realmente o Elon Musk. Ele é simplesmente o Elon Musk. Mano, o Elon Musk. O Elon Musk realmente correu no perigo. Mano, essa aposta dele em desenvolver os foguetes foi basicamente um tiro no escuro. O que não Porque, só dessa dos cara, foguetes, mas outras propostas também que vieram surgir futuramente a Tesla, de certa foi um forma- tiro no escuro. De certa forma, qualquer investimento que você tenha, você precisa fazer um tiro no escuro para saber se realmente vai dar certo. verdade, é Porém, o seguinte, todo investimento que você faça, levando em conta... Eu vou colocar um pouquinho de economia. A partir do momento que você faz investimento, de certa forma você já tá dando um tiro no escuro, porque o mercado ele é algo imprevisível. Tipo, do dia pra noite, assim como foi a crise de 29, você pode perder basicamente bilhões da sua conta. Simplesmente Mas assim isso. como você, tipo, há um tempinho atrás, se falava muito na alta do Bitcoin, mas o Bitcoin é algo que já existe há
bastante tempo, cara, Exato. 10 Sempre em anos. flutuação, ele é um Exato. sistema muito estável, talvez no Sim. futuro melhor. Até E é um porque- assunto não, que bem voltou provável. recentemente o Bitcoin. Exatamente, até porque Bitcoin, ele é uma moeda flutuante. Ele não tem uma base fixa por ser uma moeda virtual. Não somente por isso, até porque Litecoin também é uma moeda virtual. Exato. E agora o Bitcoin tá dando certo, e por isso que eles estão querendo falar tanto. Lembrando Exatamente, que existem dois tipos de moeda, a moeda fiduciária e a moeda flutuante. A moeda fiduciária, como ele diz, como foi feito no tratado de Bretton Woods, se não me engano, a moeda fiduciária se tornou o dólar. E a moeda fiduciária é aquela moeda em que todas as outras moedas se baseiam. No caso do Brasil, é uma moeda flutuante, ou seja, ela se baseia em relação à moeda fiduciária, ao dólar, ela flutua em relação ao dólar. Infelizmente, o real, Brasil e Bovespa ainda não soube ter o número de ações equivalente a ter a sua própria autonomia. Porque a partir do momento que a Ibovespa, de uma alta que ela teve devido à queda do dólar, não só pela crise imobiliária que eles passaram naquele período, mas a partir do momento em que a Ibovespa foi crescendo no número de pontos, cara, chegou a um ponto que, literalmente, o real chegou bem perto de ser $1, cara. O plano real exigia que, em 1994, exigia que o real teria seria $1, teria o mesmo preço. Você comprava o quê? Você comprava muita coisa com o real, mas um real, obviamente, ele em valor de verdade, em aumento real, ele realmente valia muito mais do que vale hoje. Eu só quero abrir um parênteses aqui um instante, galera. Para vocês que podem achar um pouco estranha a discussão, nós somos 3 historiadores de informação que estão falando De economia e Essas achismo, coisas, na verdade. em achismo, tá? Exatamente. E tudo isso envolve a questão do Elon Musk e das Falcons. Tudo Na isso verdade, tá... não, a gente deu um desvio gigantesco. Na verdade, não. A gente não fugiu tanto assim, porque se analisarmos um contexto maior, quando se fala de Elon Musk, que é esse figurão da porra, a gente tem que envolver aí geopolítica, que é uma coisa muito grande, já que a SpaceX agora bate de frente com a NASA. E sem contar também que, cara, são novas tecnologias, diversas outras coisas, diversos outros temas também. Você inclui, principalmente um avanço histórico, porque nessa proximidade da... E se já nós estivermos vivenciando, né, a quarta revolução industrial, cara, com o Musk a gente deu um boom do caralho. Realmente. E tipo, voltando pro caso dos foguetes, o Elon Musk, ele tentou desenvolver os seus próprios foguetes, gastou praticamente todo o seu dinheiro. O primeiro foguete falhou. O segundo foguete falhou. O terceiro foguete falhou. O quarto foguete deu certo. Foi aí que ele conseguiu vários contratos com as empresas para poder lançar o foguete. E aí ele foi montando a SpaceX. E um dos carros-chefes do seu foguete era o Falcon. Houve vários tipos de Falcon até chegar ao que em 2015 chegou no auge, o Falcon 9. O que é exatamente o Falcon 9? O Falcon 9 é um foguete que pode ter parte do seu lançador, ele pode fazer o seu lançador voltar à Terra. Você entende o que é isso? Vamos dizer, a Terra ela tem um diâmetro de 40 mil quilômetros. Pense no seguinte, se a quantidade de dinheiro que foi gasta para colocar o homem na Lua, e ainda hoje a gente tem uma certa crítica com relação a realmente saber se o homem realmente foi para a Lua. Imagina só, a dificuldade que foi colocar ele na Lua e a dificuldade que foi para ele voltar para cá. E agora a gente tem um foguete que consegue ir para a Lua, consegue ir para Marte tem o mesmo poder do Saturno V que levou o homem à Lua. E voltar com maior facilidade e ainda ter a chance de colocar pessoas dentro desse foguete. Velho, imagina qual foi esse avanço. Cara, é uma coisa muito linda, cara, só de pensar nessa hipótese. Pois é, né? Em relação ao Falcon 9, ele conseguiu fazer o foguete. Imagina, tem o planeta Terra ali, são 150, sei lá, 1000 quilômetros de extensão, assim, quadrados. E se você for verificar, ele conseguiu fazer o Falcon 9 ir ao espaço, voltar para a Terra exatamente naquele, sei lá, 10 metros quadrados, em Cabo Canaveral, naquele mesmo lugar. Isso é algo inacreditável, considerando todas as dificuldades de você mandar o foguete para quilômetros acima da superfície terrestre e fazer ele voltar no quadradinho. É como a própria SpaceX demonstrou um exemplo. É como se você fizesse um lápis voar em cima do Empire State e fizesse ele racionalmente pousar em cima de um selo do outro lado do Empire State. Ele vai por cima do Empire State, cobre ele e volta naquele selo. É uma grande felicidade pra gente que gosta de tecnologia, é uma grande felicidade, principalmente porque a gente mostra também que o Elon Musk se mostra como um ser humano quando ele erra.
Cara, eram três. Eram três não, são 3 Falcons e a terceira não deu certo, infelizmente não deu certo, mas A quarta deu certo. a quarta deu certo. Cara, até a gente fica até sem palavras quando... É uma emoção muito grande, assim, quando você analisa esse contexto que se insere esse avanço do Elon Musk. Porque, vendo no contexto que a tecnologia se insere da exploração, no caso da exploração espacial, de quem chega primeiro a Marte, você vê que, tipo, a iniciativa privada do Musk, cara, tá deslanchando a estação europeia. Sim, a estação chilena de A chilena astronomia. também de astronomia, cara, A nossa. chilena de astronomia. A Ó, China rica. está enviando a segunda estação espacial. Aliás, uma coisa que eu queria falar sobre o Brasil, uma crítica, é que nós atualmente estamos nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China. Ainda nos encontramos. ainda nos Ainda encontramos, nos né? encontramos. Bom, vamos E, ver. de certa forma, um desses motivos é justamente essa falta de atenção com relação a... Corrida espacial, ou melhor, o âmbito espacial e a política internacional. Olha só, o governo do Brasil, principalmente na época da ditadura militar, criou o chamado Programa Espacial Brasileiro. Programa Espacial Completo Brasileiro. Esse Programa Espacial Brasileiro se dividia em 3 grandes quesitos, vamos dizer assim. Posso dividir? O primeiro quesito era você ter uma base de lançamento de foguete. O segundo quesito era ter um foguete para ser lançado, para lançar um satélite. O terceiro quesito era lançar um satélite, era fazer um satélite. Nós conseguimos a base, é a atual base de Alcântara, no Maranhão. Nós desenvolvemos o foguete, mas ele infelizmente falhou. E em relação ao satélite, nós ainda estamos muito incipientes. Existem poucas empresas, mas nada demais. A gente ainda tem que requerir a órgãos internacionais, a empresas privadas internacionais que não são brasileiras, para fazer nossa tecnologia, principalmente tecnologia de defesa. No caso do SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação. É feito por franceses, claro, com a supervisão do Exército Brasileiro. Sim. Mas falando em relação aos foguetes, o Programa Espacial Brasileiro, o PSB, ele tentou criar o chamado VLS. É o seguinte, se criou, o Brasil ainda tinha pouca tecnologia em relação ao foguete, então através do sistema de foguete chamado sonda, ele tentou ir a passos, conseguir a tecnologia para fazer um foguete de verdade, um foguete que lançasse um satélite de forma razoável. Houve o Sonda 1, foi sucesso, o Sonda 2, Sonda 3, Sonda 4, nós conseguimos essas tecnologias e o governo brasileiro, aliás, a Agência Espacial Brasileira, junto com o governo, nos anos 90 verificou que já era possível construir um foguete. Esse projeto desse foguete era chamado de VLS, Veículo Lançador de Satélites. Ocorre que a gente construiu o VLS. A gente fez a primeira tentativa no final dos anos 90, do VLS versão 1. Infelizmente ele falhou. A gente fez a segunda tentativa do VLS versão 2, infelizmente ele falhou. Na terceira tentativa, se não me engano em 2001 ou 2002, o foguete do VLS, a Agência Espacial Brasileira já estava carregando o VLS de barriga. Estava praticamente com poucas verbas. Acontece que, enquanto a gente estava montando o VLS deu uma ignição sem precedentes. Sem precedentes, vamos dizer assim. Acontece que ele matou 21 dos nossos engenheiros. O Lula estava no início da sua candidatura. Eu não sei porque, não sei os motivos, nem sei exatamente foi o Lula, mas ele autorizou. Ele encerrou o programa de VLS. E o problema de a gente não ter um foguete primeiro, a gente perde em relação à autonomia na questão espacial, a gente perde indústria na questão espacial. Só um momento, fazer algo internacional. E segundo, o fato de a gente não ter o VLS impede que a gente mande o Temer para Marte. Pro espaço, a gente não pode mandar o Temer pro espaço porque nós não temos o VLS. Cara, infelizmente. Cara, maldito, tá vendo, Lula? Tá vendo? Poderia ter funcionado, cara. A gente poderia ter colocado o Temer ali na coifa, mandar ele pro espaço. Cara, agora é um momento de ponderação aqui que o Cadu quer falar. Cara, levando em consideração, fatos que poderiam ter levado ao VLS não ter dado certo, se analisarmos o contexto em que o Brasil estava inserido naquela época, o Plano Real já havia reiniciado a economia, sim, mas analisando um pouco mais profundamente, você encontra que o corte de verba em tecnologia foi muito grande naquela época. Tudo isso, não só a influência do Lula, mas ele meio que se forçou, analisando pelo contexto, já tinha dado a cagada com os engenheiros. Se você continua um programa que você não tem nem verbas para manter, como você vai conseguir sustentar algo que propriamente nem se sustenta? Agora vamos parar para pensar numa coisa que é o seguinte, o Lula ele tava passando por um momento em que ele precisava dar um jeito com relação à economia. E se a gente, agora,
pensem, se vocês não pararem para apoiar a educação, como é que vocês vão conseguir apoiar a engenharia e qualquer outra área do conhecimento que vocês precisam ter só para fazer uma bagaça de um foguete? O Elon Musk ele é um cara sozinho, mas ele tem dinheiro, assim como as empresas que estão ao redor dele também têm o dinheiro. Então, mas não é só ele não que só tem dinheiro, mas também conhecimento. E O tem Estado também americano- as pessoas, tem O também Estado muita gente para americano, produzir a o que Força tem. Aérea, o Ministério da Defesa ajuda muito o Elon Musk E pra jogando produ- rios de dinheiro pra no projeto produzir- dele. Mas isso porque o Elon Musk conseguiu trazer credibilidade, como ele faz agora com o lançamento do Falcon Heavy. para produzir a quantidade de coisas que a gente precisa produzir só para conseguir elevar a nossa área de tecnologia, a gente precisa de pessoas. Então, você precisa dar um maior enfoque para a educação, precisa melhorar a educação e melhorar o que tem, todo o material da educação, ou seja, a tecnologia, você precisa melhorar o ambiente dos estudos e você precisa apoiar os estudantes. Agora a gente tem um país que não faz nada, infelizmente a gente não pode levar o Temer para Marte, né? Que é complicado assim. Ah, eu queria jogar ele no sol, na verdade, né? Bem mais Agora- fácil pra agora- humanidade. Talvez, a gente tem que pensar, talvez o Temer não seja o único culpado. Ele só seja um peão no meio desse... É verdade. cara. Não, a Na quantidade verdade, eu não levo ele como peão, eu levaria como um cavalo. Um cavalo. um cavalo. O cavalo é muito eficiente. A quantidade- muito a quantidade- eficiente, por No sinal. xadrez, o cavalo é sempre o mais eficiente. A quantidade de. Quer dizer, atrás da rainha, só que a rainha, entre algumas situações desesperadoras. A quantidade Exato. a quantidade de deputados e senadores que a gente tem também eleva a quantidade de corrupção que a gente tem no país. Então isso aí é a política do nosso país que não ajuda muito com relação à nossa área tecnológica, à nossa área espacial, que poderia estar muito melhor do que o que Poderia ser está uma agora. potência. Poderia se ser levássemos uma a sério, potência se pro o Brasil. Estado levasse a sério, se fosse um programa de Estado. Se Exatamente. a agência espacial brasileira, sei lá, realmente fosse subordinado ao próprio presidente, algo assim, entende? Ao próprio escritório da presidência. Nesse Aí momento, sim seria um Aí programa já de entra Estado. toda uma questão burocrática que foge à hierarquia, porque a partir do momento que você dá autonomia para uma agência, como a NASA tem, ela mesmo sendo ligada ao Estado americano, norte-americano, você analisa pelo contexto de que ela tem uma livre autonomia. Quando realmente. você vê os lançamentos Tem, de mas o satélites. dinheiro não é infinito. Mas Exatamente. comparando com o Brasil, cara, olha, Mas, os cara, Estados você Unidos... analisar- Cara, é o dólar, Se velho, é o analisar o dólar. dinheiro, Os mano, Estados se Unidos- analisar não, na em questão dólar, do em dinheiro, dólar. nós temos o Fort Knox. Em relação ao dólar, 40 bilhões de dólares são enviados para a NASA, para programas espaciais nos Estados Unidos. 100 milhões de dólares são enviados para a Hebe brasileira, para fazer programas que alguns são medíocres e outros são esperançosos, mas são muito pequenos em relação à nossa capacidade operacional, o que nós poderíamos ser. Mas a gente pode voltar pelo Musk? Cara, eu quero passar agora para a nossa segunda parte desse podcast, falando só agora falar do Falcon Tesla. Heavy. Só Falcon Heavy, cara. Vamos falar primeiro do Tesla, né? Tem que colocar o Tesla Ah, antes de cara, mais nada, sim. por favor. A gente tem que cara. colocar o Tesla antes de mais nada, porque a gente ainda não chegou na Falcon. A gente não chegou nas Falcons, na verdade. Verdade. Antes da gente falar em si da Tesla, empresa que pertence ao Elon Musk, seria importante a gente falar do Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Cara, Antes de mais nada, o Tesla foi o meu penúltimo gato. O meu gatinho, eu dei esse nome pra ele justamente por causa do Nikola Tesla. Ele tá de parabéns, gente. Ele merece nosso apoio, ele merece uma atenção. Nós que somos alunos de história estamos prestando atenção na área de tecnologia. Vocês que são de qualquer outra área, inclusive tem amigos meus que são de engenharia e estão ouvindo nesse momento. Prestem atenção mais na área espacial do Brasil, galera. Vamos voltar pra essa área espacial do Brasil. cara, que tipo, uma coisa que eu acho importante, um cara falou uma vez, intelectual, não me recordo o nome dele, mas ele disse, cara, de que importância tem você estudar, fazer aquilo que você gosta, se você não pode nem ajudar o lugar de onde você veio? Realmente. Tipo, fuga de cérebros é um problema muito grande, cara. Tipo, não só em países africanos, cara, mas também América Latina. É uma coisa, assim, bastante visível e se vê que... Óbvio, a pessoa vai e busca em outros países a melhor condição de vida, o seu conforto. Mas se a pessoa parar pra pensar, pera, e se eu deixar um legado no meu país? Exatamente. Talvez eu melhore o futuro dele. Não só o futuro dele, Exato. como a minha própria condição de vida. Agora Mas imagina tem que- melhorar o mas futuro do país, melhorar a vai própria evitar- condição de vida e melhorar ainda uma quantidade de coisas enormes, porque se a gente melhorar a tecnologia do Brasil, a gente melhora não só
não há só melhoria de vida, mas também há melhorias dentro da área da economia, da economia que economia, ajuda o nosso país a principalmente, crescer, que economia paga principalmente. através de tributos do Estado. Exatamente. Até porque todos pagamos tributos, todos pagamos essa porcaria. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Eu quero deixar É um aqui, roubo. quero deixar minha mensagem aqui. E quando é que a gente vai chegar até o Tesla? Cara, retornando ao Tesla. Será que a nossa tecnologia brasileira chega ao Tesla? Cara, olha, Difícil. difícil. No momento em que nos encontramos no quesito tecnologia, estamos um pouquinho apagados no cenário nós mundial. tivemos algumas poucas empresas. Aliás, Na a única verdade, empresa nós que eu lembro- temos ainda. Não, em relação à fabricação de carros, a única empresa que eu lembro foi a Gurgel. Só, a Uma Gurgel. Gurgel, Só a Gurgel, só a Gurgel. Gurgel. Tanto faz. Depois disso morreu, cara. Não tem fabricação de carro, não tem empresa que leve em consideração isso. Olha, reza a lenda que... Porque Reza a lenda que houve outra empresa brasileira, mas eu tô por fora, hein? Não, eu acho, não eu sei, acho não que sei houve qual foi. sim uma empresa Se eu não me engano, estatal teve. brasileira que fazia motores, algo assim. Perfeito, perfeito. Agora, Mas enfim, vamos Retornando voltar ao Tesla. à Tesla. Posso falar um pouco criação da do história da Tesla? Criação da Tesla, Gabriel. Cara, o Tesla, basicamente é o seguinte, o Elon Musk, ele tinha a visão mais sustentável do planeta. Esse mundo pode acabar, a gente pode fuder com ele, a gente pode ferrar com ele. É bem óbvio, né? Então, qual era o objetivo? Era fazer um carro, era simples, era fazer um carro eficiente que fosse tão bonito quanto os populares a um preço popular. Ele conseguiu, ao longo de anos, ele conseguiu fazer um carro bonito, elétrico e popular. No caso da Tesla, o Tesla Model 3, ele leva em consideração, não ele leva em consideração melhor, ele custa apenas $35.000, que é exatamente um preço de um carro popular, É. um Mustang GT. Não que o Mustang GT seja popular nos Estados Mustang Unidos. GT nos Eu Estados acho Unidos, que, né? eu acho que eles podem comprar, mas eles preferem mais baratos. Mas enfim. Enfim, essa que foi o grande sacada do Elon Musk, fazer um carro que fosse economicamente vendável, tanto por beleza quanto por eficiência de rodagem. Cara, agora, tipo, só uma pincelada aqui. Falando, tipo, eu sou um apaixonado por carros, cara. E a nossa felicidade do Tesla é justamente que ele é um carro popular, porque ele não é caro. Cara, exatamente, tipo, olhando pelo ponto de vista automobilístico, cara, o Tesla, ele é um carro perfeito, sabe por quê? Porque ele propõe conforto das coisas principais que você procura num carro, e não adianta negar. Primeiramente, é o conforto, não é a aparência, cara. As pessoas compram HB20 Veloster porque Licença, né? são carros feios, né, aos olhos, mas Você tem um falou conforto Uno? muito bom. Epa. Oi. É, Uno é um carro horrível, ok. cara. Voltando- ninguém falou do Mini, né? Opa, tá. Tá, voltando. Você falou Gol? Ok, o gol é bonito. o que eu Aquele acho feio- defundo. Santa Fé. É um defundo, cara. Santa Fé. Santa Fé é muito horrível, Mas cara. o Tesla não. Cara, o Tesla é lindo. O Tesla cara. é lindo, o Tesla é sensacional. Voltando, temos também a questão do conforto, É, da aparência externa e todo. Se você analisa um pouco mais na área mecânica, na mecânica automobilística dele, você verifica também que você vai ver que a aerodinâmica dele é proporcionável a uma potência excelente no motor. Você vê que o Tesla é um carro feito pra ter qualidade, cara. Exatamente. Aliás, Simples só assim. um adendo aqui. O carro da Tesla é considerado um dos melhores do mundo, o Model 2, se não me engano, porque ele não possui todas aquelas engrenagens que um motor a combustão necessita. Então, acaba acontecendo... Eita, que isso, cara? Ataque de mosquitos. Ataque de mosquitos aqui em Belém. Normal, cara. Enfim, Normal. Rapidão, abrindo parênteses aqui um instantinho, eu queria muito lembrar a referência que me veio à cabeça agora, porque falou de Tesla, eu só consigo me lembrar do Hot Wheels Accelerators. Oh, maravilha, cara. eu não Que conheço desenho esse cara. foda. Meu cara. nome Eu é não conheço. Peter Tesla e eu sou presidente da corporação Screen. Só isso. Não, só isso, coisa pouca. Agora isso, cara. voltemos ao Tesla, o que o Gabriel estava falando. Não, pois é, o Tesla ele é considerado um dos mais seguros do mundo, porque ele não precisa de todas as engrenagens, principalmente o motor a combustão. É por isso que não tem Tesla em Belém, porque senão essa segurança cai. Pois é. Exato, cara. Nossa. Pois é, o Tesla, como ele tem poucos, digamos, mecanismos, ele consegue ter um espaço, meio que um vácuo ali de espaço, onde, caso você bata, esse vácuo e também todo o sistema de central do carro, ele diminui a intensidade, ele meio que, como que eu posso dizer? Ele pega a intensidade da batida, Ele absorve a intensidade da batida, a- exatamente. Exatamente. Isso torna ele mais intensidade seguro, do impacto. sem contar que É. ele não leva combustível.
Simples assim. Não, agora você pensa, um carro que não precisa de combustível Não precisa nem de uma gota de água, cara. Isso é uma coisa muito em linda. um país como o Brasil, que o que mais tem é plataforma de petróleo. Cara, lugares onde um Tesla não chegaria tão fácil. Oriente Médio, começando por aí. África. Não, mentira. Que, cara, Calma, no galera, Oriente relaxa. Médio, se você Com muito analisar... respeito. É, Claro, não, com todo respeito. mas é verdade, desculpa. Infelizmente, cara, porque... realmente. mas se a gente analisar por que a África é excluída... É uma longa história de imperialismo e sacanagem. Exatamente. E tudo isso começou com coroa portuguesa. Então, Não só com ela. não sei. Tesla. Mas o Tesla. Tesla? A gente vai falar um pouco da SolarCity agora? Agora vamos falar sobre a SolarCity, Não, vamos mas terminar antes, o que... só terminando. Cara, Nikola Tesla, um pouquinho da biografia dele. Foi um grande físico na década de... Entre os anos de 1910 e 1940. Sim. Teve sua decadência nos anos 50, porque o projeto da vida de Tesla foi trabalhar com eletricidade. Foi. Todos os projetos que você procura de Nikola Tesla exigem só uma coisa, eletricidade. Tanto que a teoria magnética foi desenvolvida por ele. Vamos lembrar da lâmpada, galera. Exatamente. Vamos lembrar de Vamos ímãs lembrar eletrônicos, da energia galera. da corrente alternada. em Vamos detrimento da lembrar corrente. de Projeto Filadélfia. Procurem. Procurem, galera, procurem. Procurem. Cara, o Tesla ele foi um grande inovador, assim como vários outros cientistas, ele foi um grande inovador e não há palavras para descrever o que Mas ele fez. tem que dar créditos porque os cientistas é que estão fazendo o projeto. O Tesla Exatamente. é o provedor ideológico daquela porra e de dinheiro também, né? Eu estava falando do Nikola, até. Eu estava falando do Tesla. Não era do carro que eu tava Não, mas falando. serve Falando do também. Elon Musk. mas volta- Peraí, que confusão. Não, Hoje eu tô- realmente, Nossa. não, mas realmente. Agora, Elon Musk, cara, e Falcons. Pois é, né? A gente vai falar da SolarCity, Sim, Falco. falemos da SolarCity. A SolarCity só um pouquinho. O objetivo da SolarCity, ele não é uma empresa propriamente do Elon Musk, mas ele divide com um familiar e tal. O projeto da SolarCity é basicamente o seguinte. Nas casas existe a telha e a placa solar. O projeto da SolarCity é fazer que a telha seja a placa solar. Entende? A telha pode ser tecnicamente bonito, o Elon Musk sempre pensou nessa característica vendável, a beleza, né? A arquitetura. Até porque você não vende produto se ele for feio. Realmente. Você falou em Uno? Você falou em Não, qual? aí- Santa Fé? Aí você quer um... Retomaremos aí os você carros. Aí você quer um action figure da Lego e de repente compra um qualquer que tá na esquina. Opa, desculpa, tá? Você quer comprar um bonequinho do Lord Vader e ele vem Anakin? Como assim? O Anakin com... Tá, não sabe de luz. Pois é, né? vermelho. Mas os objetivos da SolarCity são meio Cara, obscuros seria e um meio Anakin muito bom, vai em casa, eu vou te trazer. imprevisíveis. Eita. Cara, a Solar City... Eu fico sem palavras quando a gente começa Você a não, falar. tá- eu fico você sem não palavras. sabe mais o que falar, né? Eu não sei mais o que falar. Exato. A emoção cara. é muito grande. Cara, Não, pois é. um avanço Vamos muito voltar grande. pra Falcons. Cara, o que eu tenho a dizer, A eu vou Solar retomar. City, cara, nossa. Na próxima vez que a gente fazer essa porra, a gente vai fazer o roteiro. A gente vai estudar melhor. Exatamente, Como, vamos como estruturar. faz o Nerdcast. Roteirização de Nerdcast. Porque, cara, Entende? cara, é uma coisa interessante, como eu tava comentando com vocês lá na sala de aula, a gente tá na universidade ainda, fazendo essa bagaça aqui. Uma das coisas muito interessantes que o Elon Musk está preparando é que, por mais que seja algo completamente privado, as iniciativas dele, algo privado, mas que se volta para a tecnologia humanitária, ou seja, é a humanidade Ele é do um futuro. filantropo de certa forma, mas é meio que uma filantropia que só vai trazer resultados daqui a muito De tempo. certa forma, não. Ele é um filantropo. É, ele é um isso- bilionário filantropo. É só isso e não é à toa que ele é chamado de Stark da vida real. Tony Stark da vida. Elon Stark ou Tony Musk? Peraí, estamos falando de quem? Não, Tony Musk, Elon Stark. Não, pera. Tony pera. Stark. Não, Elon Musk. Ok. Tá. Não, calma. Claquete. Não, pois é. Corta. Pois é, voltando para os Falcons. A Falcon Heavy é um projeto de muitos anos atrás e o objetivo dele era basicamente ter um lançador pesado para enviar satélites. Não só isso, mas... A Falcon veio depois da Solar City, né? Não. Isso Isso eu não tenho certeza. É junto, Ele tem sei vários lá. projetos Pois paralelos. foi, exatamente. Hyperloop também, um. Mas veio fosse depois, ele. veio depois da PayPal, enfim. Enfim. Pois é, né? Você sabe que o objetivo do Elon Musk é colonizar o planeta Marte. Acontece que para isso ele precisa do ITS, o STI, o Sistema de Transporte Interplanetário. Esse sistema de transporte planetário é o que vai possibilitar o homem chegar a Marte e vai possibilitar ele também sair de lá, obviamente. Porque eles não vão ficar lá para sempre, vão morar para sempre. Dependendo da pessoa. Para você chegar ao STI,
O Elon Musk disse que ele pensou, né? Ele deve ter pensado que o STI, Deve uma ter nave, pensado. uma nave como o STI vai levar muito tempo para ser desenvolvida e muito dinheiro. Então a gente precisa chegar numa tecnologia que fosse mais palpável. E qual é essa tecnologia? É do BFR, que ele anunciou no Congresso Internacional de Astronomia de 2017. O que é o BFR? Basicamente é o seguinte, é um foguete que faz é um foguete intercontinental, De transporte incontinental. Né? de transporte intercontinental em menos de 1 hora. Você pode ir, sei lá, Se de atualmente- Nova York a Xangai É, em se- 40 minutos. Se atualmente entende? o avião é um dos meios de transporte. É o meio de Mais transporte rápido. mais rápido que existe no planeta Terra. Esse meio de transporte do Elon Musk nada mais é do que o nosso futuro. Simplesmente isso. É o nosso futuro, sem dúvida. Pois é, né? Então, a Falcon 9 seria Falcon 9 melhor. A Falcon Heavy, que é o foguete mais poderoso já feito, mais poderoso até que a Saturno V, que levou o homem à Lua no projeto Apollo. Lembre-se, o nome do foguete não é Apollo 11, é Saturno V. Saturno 5. É Saturno V. Pelo amor de Deus. Apolo O 11 é a missão, caralho. É o projeto, exatamente. Não, a missão Apollo 11 e o projeto é Apollo. Exatamente, exato. Anunciado pelo JFK, o Kennedy. Headshot. Enfim, né? Headshot. Pesado, Pra cara. quem entendeu a referência, tá aí a Você referência. sabe que o Kennedy foi assassinado. hein? Você não Sim, precisa. pra quem não Será entender a que foram os referência, soviéticos? Será que foram os russos? Hã? na verdade foi americano, né? Foi um americano mesmo, Foi louco. um República. Sei lá, cara. Para bom entendedor. Enfim, né? A Falcon 9 ele serve como uma tecnologia anterior e serve como teste para o BFR, para os voos intercontinentais. Para assim, consequentemente, chegar ao STI, para a gente chegar em Marte. Basicamente isso. Qual foi a emoção de vocês, cara, quando aqueles dois, infelizmente não foram os três, mas foram 2 Falcons que aterrissaram? Caraca, Cara, eu me arrepiei, mano, cara. eu tô Eu me lagrimando arrepiei. aqui só de lembrar. cara. Vocês foda, estão foda. vendo, nesse momento vocês estão vendo a imagem na tela, até porque é um podcast, vocês estão vendo a imagem na tela, vocês sabem o que a gente está passando nesse momento. Foi sem palavras. Cara, foi sensacional, eu cara. só vendo, tipo, a recordação imediata que me veio. Cabo Canaveral em 69. Caralho. Velho. nossa. E eu fico muito feliz quando eu vejo filmes que trazem referências com relação Essas a coisas isso. emocionantes. Trazem referências com relação a esse tipo de tecnologia. Lançamento como- da Falcon 9. Olha, Gravidade, você tem também Interestelar, você tem Ai, cara, Interestelar é um Perdido filme em Marte. lindo. Perdido em Marte. Perdido em um Marte, clássico, meu Deus. 2001, Odisseia do Espaço. Muita gente diz que é chato, É, mas eu adorei. realmente. Eu adorei. Cara, O final é impressionante. ele é considerado chato porque ele não tem lá aquela pegada Emoção, assim. música clássica. Ação. Não tem aquela ação. Exato, não tem aquela ação, não tem aquela É. pegada muito hollywoodiana dos Exatamente, filmes. exatamente. Mas, mano, 1968, Kubrick, você sabe quem é Kubrick? Kubrick. Enfim, vamos lá. Laranja Mecânica. Stanley Kubrick. Simplesmente, Laranja Mecânica. Você tem O Iluminado e você tem mais um filme que eu tô esquecendo agora. Eu Olha também. Que vergonha, hein? Tá aparecendo na tela pra vocês verem. Vergonha. Conselho que eu dou pra vocês. Alfred Hitchcock também. Excelente diretor. Excelente. Coppola também. O que eu tava lembrando também foi MIB, Homem de Preto 3. Caraca, Ai, cara. aquele Eu final adorei, foi eu sensacional, adorei o cara. final, cara. Sensacional. Ai, Achei cara. massa. Velho, É engraçado que os Estados Unidos, por mais que no momento do lançamento de 69 da Apollo 11, os Estados Unidos estavam colocando a sua própria bandeira ali, mas de certa forma eles conseguiram fazer que toda a humanidade se sentisse representada. Será É por isso o que tem homem a nossa foi à emoção. Lua? Será que foi tudo uma mentira? eu quero que Vestígio? vocês assistam o vídeo do Imagine Dragons I'm on Top in the World. Ou, para os metaleiros de plantão, assistam América. Ou você vai ver agora, Do imediatamente, Rammstein. o lançamento da Saturno V da Discovery. Tem 2 minutos lá no YouTube, vai procurar, tá? Simples assim. Galera, eu agradeço ao Cadu. Eu acho que não tem mais nada pra falar. Agradeço ao Gabriel. Figueiró. Foi Tem que cara, colocar meu nome, diferente, meu nome é foi diferente. diferente, cara. Foi diferente, até porque foi uma live de 34 minutos, partindo pros 35. Eu não tenho mais o que falar, foi sensacional. Foi uma maravilha, cara. Uma coisa muito linda. A gente Um marco na Você história. pode ter achado esse podcast um lixo, mas a gente vai melhorar com os próximos. Outra Como coisa que eu quero falar também, vocês podem estar escutando esse podcast ou vocês podem estar assistindo também, porque está passando várias imagens na tela para vocês, atualizando para vocês o que vocês talvez não tenham entendido, né, com relação ao nosso palavreado, a nossa dicção.
E no mais, eu espero que vocês se inscrevam, vai haver mais podcasts, a gente vai voltar a discutir sobre o Elon Musk com certeza, porque tecnologia é coisa nerd. Olha, talvez a gente puxe pro lado do Bill Gates também. que ele foi Bill um- Gates, vamos estudar Nossa. Bill Gates. E, Browsers. Browsers é algo interessante. Exato. e galera, Alcântara, Maranhão, Brasil, a nossa tecnologia precisa de vocês, principalmente a galera de engenharia, eu sei que o Kevin tá escutando nesse momento, meu amigo Kevin. No mais, que a força Pessoas esteja com de vocês. engenharia aeroespacial, pessoas de engenharia aeroespacial, ITA, Que a força do café IME, esteja com Instituto vocês. Militar de Engenharia. Lutem, cara, lutem pra ter uma porra de uma pra que o Brasil tenha pelo menos uma indústria. Dizem que tem, né? Mas não tem, não. Umas indies, É uma assim, né? pseudo-indústria. É, vamos realmente. Lembrar. Então, no mais, se inscreva no canal, curta esse vídeo, curta esse podcast, voltem a assistir e não esqueça de procurar futuramente nosso blog. Nós estaremos montando um blog para conosco, para nós, para o Para nosso futuro, convosco. para Sim, convosco. chamado... Como vai ser chamado? A gente ainda não A sabe. gente não tem nome ainda. Vai ser um blog focado tanto pra história do videogame... Somos vagantes pra na história sem nome. Pra história do Vagante na videogame... história. Gostei. Vagante Vagante na na história sem nome. Olha aí. Vagante na história... Registrou? Registrou? Tá É registrado. meio nesse momento. grandinho pra me lembrar, É. mas enfim. Enfim, depois de quase 40 minutos de podcast, valeu, que a força seja com vocês. Só um instante. Não Esse termina blog, nunca esse podcast. História do videogame, história da corrida espacial, vou falar também do Musk, vai ter artigo sobre lá no blog. História das tecnologias é uma coisa muito importante de se abordar. É muito foda, cara. Tem uns livros interessantes que depois eu vou indicar pra vocês no blog. Sim, a propósito, curiosidade, procurem sobre pilha de Bagdá. Ah, aliás, a gente vai fazer tipo uma enciclopédia de autores, biografia e tal, em relação à história, algo relacionado à história para que historiadores possam trabalhar melhor, pelo menos não se sintam perdidos. Uma outra coisa que eu queria aproveitar agora neste momento, Antes de encerrarmos. antes de vez. encerrarmos de vez, é que 20 de abril estará saindo finalmente o nosso tão esperado God of War novo. E vai estar saindo artigo sobre mitologia no blog, porque quem vai escrever sou eu, Daniel. Obviamente, e quem quiser procurar algumas coisas sobre mitologia, vai no link que tá na descrição e conversa comigo, conversa com qualquer um de nós. E no mais, que a força esteja com vocês. Mitologia romana é cópia da grega. Só pra acabar logo com a dúvida, mitologia romana. grega é cópia da Egito. Mentira, né? E- Tchau, tchau, galera. Falou!